Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da trilha do Líder 4x4. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a dança do insight. Calma, o canal continua sendo o mesmo, a gente trabalha com habilidades de liderança, mas nós vamos falar sobre como você se posicionar como se fosse uma dança, na hora de você ter conversas difíceis com o seu liderado, ou ainda quando você precisa daquele momento insight, aquele momento eureka, em que a pessoa precisa sair de uma situação de dilema para focar nas soluções. Dança do insight, o momento eureka que gera engajamento nas pessoas. Vamos começar do básico? O que é um insight? O insight é aquele lampejo, aquela ideia que vem, aquele momento eureka em que você acha a solução para um dilema que provavelmente estava matutando na sua cabeça há muito tempo. E essa resposta, ela costuma vir muito rápido, como se fosse um raio. Por isso que ela vem numa forma até de um lampejo. Por quê? Essa solução, a teia neural, ela vem de um lugar muito automático e muito inconsciente, gerando novas conexões e novas teias neurais. Desta maneira, você é capaz de reorganizar todas aquelas informações que estão armazenadas ali de uma maneira diferente, atribuir novos sentidos e novos significados para elas, e por isso que você consegue ser mais criativo e encontrar soluções inovadoras. E o melhor estímulo para que esse fenômeno do eureka aconteça é a pergunta. A gente tem muita mania de quando alguém passa por um problema, querer aconselhar, querer dar alguma sugestão do que ela pode fazer, do que já funcionou no passado para a gente, mas na verdade nós precisamos ensinar os nossos liderados a construírem o raciocínio pensando por si próprios com autonomia. Então o processo é mais ou menos assim. Uma pessoa qualquer, seja seu liderado ou não, pode ser um par de trabalho ou mesmo seu gestor, tem um impasse. Tem um problema que essa pessoa não sabe muito bem como fazer e ela fica um pouco angustiada, e então você vai explorar com ela o problema através das perguntas. Afinal de contas, as perguntas são a chave para você destravar aquele momento eureka. Até que vai chegar então o insight. E nesse momento do insight vem uma descarga ali de adrenalina, quando você tem aquele momento ahá. Então você aproveita essa energia daquele momento para gerar uma ação, fazer combinados daquilo que precisa ser feito. Para enfim, então, isso poder ser repetido de maneira consistente a ponto de se tornar um hábito, ok? Vamos entender isso melhor passo a passo, como que funciona, gente? A questão da fisiologia do insight, ela está literalmente na cara. Por isso é muito importante que você esteja atento aos sinais. Quando você tem um dilema, existe uma expressão mais fechada, a pessoa tá... né? Então aquela boca fica apertada, com uma certa tensão, o olhar fica um pouco desesperançoso, e você consegue ver a expressão do dilema na fisiologia da pessoa. À medida em que você começa a introduzir as perguntas, você percebe que a pessoa entra num estado de reflexão. Então, ela tem um relaxamento da boca e ela vai fazer um movimento com os olhos para cá ou então para cá. Dependendo se ela está acessando uma memória, ela olha para um lado, ou se ela está criando novas memórias, ela olha para o outro. Então, você percebe esse movimento no rosto da pessoa para ver se ela está te acompanhando. Até que, enfim, ela consegue chegar num insight, ter uma ideia e aquele momento, ahá! Então, você percebe que as pupilas, elas se dilatam, ela abre mais os olhos, ela abre a boca, ela tem uma expressão ali de surpresa, dizendo que, olha, eu cheguei lá onde precisava. E então, dotada de muita confiança naquela descarga de adrenalina e cortisol positiva, ela pega toda essa energia e converte numa ação com aquele, agora eu tô muito confiante, agora eu já sei, dá uma apertadinha assim no olho e segue em frente, tá? Nesse momento do dilema, nós temos ondas alfa que estão sendo emitidas pelo cérebro, e no momento do insight da ação você tem essas ondas gama que colocam você num lugar ali de energia para ação. Agora, vamos entender como é que a gente conduz as pessoas na trilha do insight em 6 passos, 6 etapas.
Eu gosto de fazer uma analogia com a marcha do nosso carro. Para quem já pilotou um carro que não é automático, né? Aquele carro que é mais manual, eu particularmente gosto mais, consegue entender melhor através dessa metáfora. A primeira marcha, quando você vai sair com o carro, não adianta você querer sair em segunda, em terceira, tem que ser na marcha 1, certo? A marcha 1 é a da permissão. Eu sei, pode parecer um pouco esquisito eu ter que pedir permissão para falar com alguém que está ali comigo, que me procurou para conversar, mas eu vou explicar isso melhor para você. Por que a gente precisa pedir a permissão? Quando nós estamos com um problema, o nosso sistema límbico, que é a parte do cérebro que ela é mais primitiva, que ela é mais instintiva, que coloca a gente no modo de sobrevivência, ela está muito ativada. Então, para você conseguir estimular pensamento, você tem que estimular essa região aqui, que é o córtex pré-frontal. E quando o límbico está ativado, o córtex não funciona muito bem. A permissão, ela vai trazer ali um lugar de tranquilidade e a pessoa vai flipar daquele modo de sobrevivência para um modo mais criativo. E quando o cérebro entende que ele não está sob ameaça, ele se abre para a escuta. Você, além disso, constrói uma relação de confiança com a pessoa, oferecendo uma escolha, ainda que hipoteticamente, além de demonstrar um respeito. Não precisa ser nada muito forçado ou muito formal. Do tipo, podemos falar sobre isso agora? Ou eu gostaria de explorar esse ponto com você mais a fundo. Como é que seria isso para você? Ou tudo bem se eu colocar umas perspectivas agora? Então, é uma linguagem bem natural e bem corriqueira. A marcha número 2 é a do posicionamento. E por que o posicionamento é importante? Porque ele vai colocar ali uma âncora do caminho onde você vai seguir, um GPS, um norte, e você vai firmar uma intenção positiva. Então, numa conversa difícil, você vai falar com esta pessoa e trazer para ela o que você gostaria de ter como resultado daquela conversa também para acalmar o sistema límbico. Ela funciona como um trailer do que vai acontecer. Então, a conversa começou, você vai dizer assim, então, o meu objetivo com essa conversa é a gente encontrar a solução para aquele problema. Então, você faz uma espécie de contrato e alinha as expectativas, evitando, inclusive, aquelas divagações para vários lugares. Você ajuda a pessoa a construir uma visão. E isso pode e deve ser retomado durante toda a conversa, porque as divagações elas acabam acontecendo, tá? E lembre-se que você tem que ter um compromisso permanente em focar na solução durante toda a conversa, para não entrar no lugar do drama e do dilema. Tudo bem? A marcha números 3 e 4 são ouvir e questionar, e elas acontecem em paralelo, que nem quando você está com uma velocidade um pouco maior do carro, em que você põe a quarta marcha e de repente a conversa ficou um pouco mais truncada, mais difícil, você diminui um pouquinho para a terceira marcha, então você vai entre ouvir e questionar, você vai oscilando entre uma coisa e outra. E por que isso é importante? Quando você aprende a ouvir, você quebra aquele padrão automático de querer consertar a pessoa e dar um conselho para ela com base na sua experiência de vida e na sua solução. Ajuda você também a fugir daqueles detalhes que são desnecessários, quando a pessoa fica se prolongando muito, né? Você não pode ter pressa de passar por isso, você vai ter que explorar calmamente. Eu sei, a gente não tem muita habilidade, muito costume de ficar ouvindo as pessoas, mas é importante. E outro ponto é que ouvir é fundamental para você saber quais são as perguntas certas que você vai precisar conduzir a pessoa ao longo dessa jornada, tá? As perguntas, como eu disse anteriormente, elas são chave para você poder gerar esse insight. Então, ela vai ajudar a pessoa que está conversando com você a avaliar a qualidade do pensamento. Às vezes ela tem várias ideias, muitos pensamentos, mas ela não tem clareza sobre aquilo. Então, você precisa ir conduzindo-a através de perguntas para saber o quanto aquilo é útil e importante para ela. Vai esclarecer a relevância, ajudando essa pessoa a reordenar prioridades, porque às vezes ela está num desespero e ela não sabe nem bem o que fazer primeiro. Ajuda a pessoa também a explorar alternativas e identificar quais são os gaps do pensamento. Então, eu tenho uma série de ideias, mas para colocá-las em prática, eu percebo que eu preciso de uma informação adicional, ou eu preciso consultar uma outra pessoa, ou eu preciso delimitar um prazo. Então, você vai preenchendo essas lacunas à medida em que você constrói o pensamento com a pessoa. Também ajuda a identificar obstáculos que não estavam muito claros e os padrões de repetição disfuncionais. Às vezes a pessoa sempre toma a decisão do mesmo jeito, faz tudo do mesmo jeito, de forma muito automática, de forma muito inconsciente. Então aqui você vai posicionando, questionando e ouvindo na condução de novas soluções.
E além disso, você gera muito engajamento. É diferente quando você diz para a pessoa o que ela tem que fazer e quando você ensina a pessoa a pensar. Pode até ser que ela chegue a uma conclusão muito parecida com o que você teria no início, mas ela vai ter um outro nível de energia e engajamento para fazer acontecer porque a ideia foi dela. Percebe o que eu quero dizer? E além disso, você consegue dar clareza do passo a passo do que precisa ser feito. Então, marcha 3 e 4, a gente oscila entre ouvir e questionar. Tá legal, Sabrina. Entendi que eu preciso fazer perguntas que geram insight, mas e aí? Que tipo de perguntas são essas perguntas? Perguntas sobre o pensamento. Então, a pessoa vem te trazer um problema, ao invés de você disparar dando soluções prontas para ela, pergunte: qual é a melhor forma de eu ajudar você a pensar sobre isso? Olha que pergunta interessante essa, porque a pessoa vai falar assim: puxa, mas como assim? Eu vim aqui buscar uma solução e ele quer me ajudar a desenvolver um pensamento? Como é que é isso, né? Você deseja explorar melhor esses pontos comigo? Quando a pessoa traz os pontos que ela gostaria, pega um para começar. Qual que seria o ponto que você gostaria de começar primeiro? Você tem ideia do que você deseja fazer? Quais foram os primeiros pensamentos que você teve? Quais foram as primeiras soluções, os caminhos que você já tentou? Vá trazendo clareza sobre o pensamento, né? Quais são as infinitas possibilidades de fazer isso? Essa pergunta ela é muito legal porque, apesar de ser uma pergunta, ela já traz uma sugestão. Então, o que eu estou pensando a respeito do tamanho do dilema, ele tem uma solução. E eu coloco quais são as infinitas, são muitas possibilidades de fazer isso funcionar. Você tem clareza sobre todos os pontos relacionados a essa questão? Precisa buscar mais informações? Precisa analisar isso de maneira mais aprofundada? Precisa envolver outras pessoas para conseguir compreender tudo o que você necessita? E o que você já aprendeu sobre essa situação até agora, tá? Então perceba que aqui você tem um repositório de perguntas para conseguir se inspirar, usando a sua linguagem, a sua semântica, o seu vocabulário, coisas que vão ficar mais natural de você usar na hora com o seu liderado, com a pessoa que você estiver conversando. E aí nós temos as marchas finais, que são as marchas mais avançadas, 5 e 6, que é esclarecer e retomar. Esclarecer é diferente de você espelhar uma frase ou parafrasear, como a gente costuma fazer no feedback. O intuito dessa etapa é você conseguir gerar uma conexão com a outra pessoa, ajudando a pessoa a checar o nível de entendimento que ela tem sobre aquela situação, ou como a gente costuma dizer, identificar o X da questão. Então, vamos supor que ela traz um problema para você assim: olha, eu tenho uma conversa difícil que eu preciso dar um feedback para um liderado e eu não sei muito bem como conduzir isso, né? E aí você devolve essa pergunta para ela numa bandeja de prata. Então, você está me dizendo que você precisa dar um feedback para o seu liderado, mas você não sabe muito bem como fazer isso. Está chegando aqui para mim que você está um pouco angustiado com isso, né? Que talvez você não tenha muita clareza sobre como fazer. Faz sentido o que eu estou te dizendo? O que você pensa sobre isso? Então, é diferente de você parafrasear e de você trazer a pessoa para gerar uma conexão e entender que às vezes o X não é nem a conversa difícil que ela precisa ter, mas a angústia que ela está sentindo em relação ao que vai precisar ser feito naquele momento, e ela às vezes fica adiando e procrastinando, né? Então você capta uma essência do problema que leva a uma solução e ajuda essa pessoa a flexibilizar, voltando a passos anteriores ou posteriores, porque você esclarece e retoma. E de novo a gente vai transitando nas marchas, né, gente? Porque tem hora que eu preciso me posicionar para checar o meu entendimento, tem hora que eu preciso parar de falar para ouvir e trazer novas perguntas e assim sucessivamente. Como é mesmo dirigir numa rua em que você tem marchas que são mais avançadas para velocidade maior quando a coisa está fluindo e marchas que demandam mais torque ali para você poder fazer as engrenagens do seu motor girar, certo? Ok, pessoal. E a neurociência recomenda: deixe os outros dirigirem o seu pensamento por si. É muito gostoso a gente aconselhar, mentorar, dar ideias, mas nenhuma ideia vai ser tão boa quanto a ideia que a pessoa teve. Então, de maneira muito elegante, de maneira gentil, de maneira conectada, provoque essa pessoa e conduza rumo a uma solução. E não se contente com a primeira solução que ela trouxer.
que no geral a gente tem uma tendência a ir sempre pelos mesmos caminhos que são mais automáticos. No momento em que ela teve a ideia, que ela está naquele ahá, você olha no rostinho da pessoa, é o momento em que aquelas ondas estão ali a todo vapor e você pode aproveitar essa energia adicional para converter aquele insight numa ação. E dê atenção aos novos mapas, definindo os próximos passos, que às vezes ela sai dali cheia de ideias e se perde um tanto. Quando você ajuda a pessoa a desenvolver isso passo a passo num planejamento, fica muito mais fácil, tá? E por último, eu gostaria de colocar aqui uma frase, uma reflexão do David Rock, que trabalha o conceito da neuroliderança. Quando pensamos por outras pessoas, nós desperdiçamos a nossa própria energia e também prejudicamos essas pessoas, porque a gente acaba impedindo que elas próprias cheguem às suas respostas corretas, de acordo com o mapa que elas têm, né? E para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês aqui uma pergunta que gera insight. Como é que você que está assistindo esse vídeo agora consegue transformar este insight em uma ação? Bora colocar em prática? Um beijo e até a próxima!